E aí, gente, tudo bem? Então o ano passou e o Enem tá aí, tá na porta da gente. Então a gente tem que ir lá e bater nele. Já que passou o nosso aulão, eu vim aqui para deixar mais umas dicas para vocês. Então a gente está junto com vocês nessa caminhada, nessa finaleira. Sou o professor José Augusto de Química, aqui do ângulo Vestibulares, e vou dar alguns toques para vocês. Nós vamos dividir a nossa ideia em 3 momentos. Primeiro momento, aquilo que sempre cai. As noções de proporção e estequiometria, elas podem aparecer no nosso dia da ciência da natureza e na matemática. Lembrem que percentuais de pureza e de rendimento são porcentagens comuns que poderiam aparecer numa questão de matemática usando a química apenas como um cenário. Por outro lado, no primeiro dia de prova pode aparecer como química mesmo, tá bem? Então isso é um chavão que pode aparecer. Química orgânica, lá na outra ponta do nosso conteúdo, né? A classificação de carbonos, a classificação de híbridos e de cadeia. Elas podem aparecer como uma questão específica ou então, e aí tem que ficar muito ligado, como um detalhe para escolher a alternativa. Não que ela defina a alternativa, mas ela filtre entre as 5 respostas, 2 ou 3 delas. Um outro detalhe muito importante, o nosso outro ponto, são aquelas coisas que muita gente acha que não cai. Um exemplo clássico disso é a química nuclear. A química nuclear caiu nos primeiros 2 Enems que valiam seleção de verdade para a universidade. E ela pode aparecer de novo. A questão de raios que passam por alguma coisa, radiação alfa, radiação beta, radiação gama, as emanações naturais do núcleo, não é? O seu poder de penetração, a sua velocidade. Também pode aparecer alguma coisa no ramo de química nuclear sobre o decaimento, as leis de Soddy, e pode aparecer também uma questãozinha de carbono 14. A questão do carbono 14 para a medida de eras também é importante. E essa também pode usar a química como cenário no segundo dia, que é a prova de matemática, e aparecer na forma de gráfico. 2 vezes já apareceu no Enem. E tem gente que diz que não cai. Aqui a gente não deixa isso passar batido. Outro conteúdo que passava batido nos vestibulares comuns, bioquímica. Nos últimos 2 anos apareceu e apareceu de forma bem profunda dentro do Enem. São questões decisivas que nós já trabalhamos e vamos salientar. Sempre ligado nos grandes grupos, carboidratos, proteínas e lipídios. E, junto com o pessoal da biologia, com a Tati Companhia Limitada, você dê uma olhadinha em vitaminas, né? As lipossolúveis e as hidrossolúveis, sabendo classificar. Bem, além disso, existem aquelas letras que vão salvar vocês no primeiro dia de prova. Primeiro, os 3 R's. R número 1, redução de rejeitos. Poluir menos, gerar menos lixo. Essa ideia tem que estar na tua cabeça na hora de escolher uma questão de ecologia. R número 2, reaproveitamento. Reaproveitar é importantíssimo. Hoje o mundo trabalha para produzir coisas que sejam reaproveitáveis, embalagens que se transformem em outros produtos. E finalmente o último R, que não deve ser confundido com os 2 anteriores. É o R de reciclável. Reciclável é o material que vai ser retirado do produto usado e vai ser recolocado no ciclo com a mesma utilidade. Exemplo, garrafas de refrigerante. Elas podem hoje, com alguma tecnologia, ser reutilizadas como garrafa de refrigerante PET outra vez, certo? Então, reduzir, reaproveitar, reciclar. Na onda do número 3, que é cabalístico, vamos para a letra E. A letra E fala de engenharia, novidades tecnológicas que tu vai encontrar em jornais, revistas, internet. Isso aparece. Engenharia é a questão de construir coisas que tenham utilidade, que funcionem. Lembra disso? É aquilo que funciona melhor. Depois tem uma outra letra E embutida aí. A letra E de economia. É viável? Vale a pena? Tem como fazer isso? Ou teria que ser um milagre usar essa coisa? Isso é muito importante quando se fala, por exemplo, de carro elétrico. Será que eu consigo alimentar esse carro com a minha planta de energia elétrica? Será que economicamente é viável ter uma bateria que daqui a um ano não serve para mais nada? Que tem um monte de metal pesado que eu não consigo reciclar? Tem que pensar isso no texto da questão. E o último E, o E de ecologia. Será que esse produto é sustentável ecologicamente? Então, os 3 pilares que sustentam a noção de sustentabilidade são engenharia, economia e ecologia. Exemplos de coisas que cobram isso com a química. Os 3 chavões. Camada de ozônio.
Eu não posso usar CFCs. Mesmo que eles tenham uma ótima engenharia para gás de geladeira ou de qualquer outra coisa assim, eles não são sustentáveis, porque fazem uma agressão ecológica, deixam o ser humano e todo o planeta desprotegidos contra os raios ultravioleta do Sol. Outro exemplo clássico, nós temos que reduzir a emissão de gás carbônico. Gás carbônico, cotas de carbono, efeito estufa, não é? Uma coisa que sempre aparece na prova. E por último, a questão de chuva ácida, que é bem específica da química, mas pode tangenciar geografia e biologia também, né? Lembrem daquela palavra mágica do inglês, smog. Smoke, fumaça, mais neblina, fog. Smoke mais fog, smog. São dois tipos. O smog fotoquímico e o smog industrial. Eles têm uma relação com o clima também, com geografia do local. Não esqueçam isso. Isso cai. Gostaria de dar uma dica importante para vocês. Eu posso até estar sonhando, mas as reservas de fosfato lá do Marrocos estão acabando. Elas têm 40 anos previstos até o esgotamento. O fosfato faz parte de um outro trio. Eu disse que a aula seria cabalística, a gente falaria do número 3. O fosfato está acabando. O fosfato faz parte do trio nitrogênio, fósforo e potássio, a base do adubo industrial químico. Então tá, gente, essas são as dicas para hoje. Continue estudando, não baixem a crista. A gente está junto com vocês, a gente vai passar por cima do Enem, vocês vão destruir nessa prova, tá? Beijo!